não vou dizer refém do Felipe Luiz, mas ele segue muito o que o Felipe Luiz fala. A questão da assinatura é o seguinte: antigamente, lá atrás, quando a gente fala de grandes times, o que eram os grandes times? O Santos do Pelé, o Flamengo do Zico, até o Vasco do Edmundo, né, ou do Roberto Dinamite, né, para pegar o maior ídolo da história do clube e tal. O foco era no jogador. Com o tempo, os treinadores foram angariando protagonismo nas equipes, né? Isso aqui no Brasil ficou muito claro com aquele programa super técnico que o Milton Neves apresentava lá na segunda metade dos anos 90. Né? Então ia lá o Luxemburgo, ia o Zagallo, ia a galera lá para falar e tal, comentar sobre o jogo e tal. E no mundo também foi assim. E o Guardiola, Mourinho já começou a fazer isso, e o Guardiola foi quem deu a marca. Tipo, todo o time do Guardiola é o time do Guardiola. Porque ele tem um modelo, ele nem fala sobre um modelo de futebol. Na verdade, não é ele que fala, né? Foi o seu biógrafo, são os seus auxiliares e tal. Não é nem um modelo de jogo, é um idioma de futebol, né? Então hoje, a assinatura para o treinador é mais importante que qualquer coisa, entendeu? O time que ele comanda tem que ser o time dele, que o nome dele vai estar associado àquele time. Nenhum outro jogador vai estar com o nome. Palmeiras do Abel Ferreira, né? Ele pode potencializar alguns talentos, mas nenhum jogador tem mais protagonismo que o técnico. Por quê? Porque ele está jogando dentro do modelo de jogo do treinador, né? E o Felipe Luiz, um cara forjado na Europa, que jogou na Europa, que trabalhou, jogou no Atlético do Simeone, não era o Atlético do Felipe Luiz, não era o Atlético do Griezmann, era o Atlético do Simeone. É até hoje o Atlético do Simeone. Então, assim como o Flamengo do Jorge Jesus, o Gabriel fez gol pra caramba, o Arrascaeta arrebentou, todo mundo jogou muita bola naquele time, mas era o Flamengo do Jorge Jesus. Então, assim, essa questão da assinatura é muito importante para o treinador. É isso que dá mercado a ele, é isso que dá visibilidade a ele, é isso que dá muito dinheiro para o treinador. E o Felipe Luiz está inserido nesse processo. Então ele está querendo exatamente fazer com que o Flamengo seja o Flamengo do Felipe Luiz, com a assinatura dele, né? Porque é isso que dá. Por exemplo, o Fernando Diniz, ele tinha, antes de ganhar uma Libertadores pelo Fluminense, ele já tinha várias oportunidades em times grandes, sem ter título nenhum, só pela sua assinatura. Só porque o time tinha um jeito de jogar dele particularíssimo. Então, assim, é isso. Então, o Felipe Luiz, ele é mais um que está se inserindo em todo esse processo que é mundial. O Company, já, o Bayern você vê que tem uma assinatura dele ali, claramente, influenciado pelo Guardiola e tal. Claramente tem uma influência. Assim como o PSG do Luiz Henrique. Você vê o PSG, mandou as 3 estrelas embora, quem é que deu a ordem, organizou tudo? Quando dá certo, o treinador vira Deus. Que foi o que o Palmeiras aconteceu com o Abel no Palmeiras, ganhou os títulos e tal, com aquele jeito dele pragmático, então virou Deus. E o Luiz Henrique agora é Deus no PSG, entendeu? E o Felipe Luiz quer ser Deus no Flamengo, e por onde ele passar, ele também. É isso, né? E o que eu percebo no Flamengo é o seguinte: como o Felipe Luiz estava já no Flamengo, é ídolo do Flamengo, já estava lá jogando desde 2019, conhece, pegou todo esse processo de transformação do Flamengo, né? A partir de 2019, o Boto tá muito, não vou dizer refém do Felipe Luiz, mas ele segue muito o que o Felipe Luiz fala, por ele estar chegando, ele até fala, tô chegando aqui, tudo para mim é muito novidade, as coisas que acontecem no Flamengo eu nunca vivi em outro clube e tal, então eu percebo que ele segue muito o que o Felipe fala, né? Porque é como se o Felipe falasse assim, olha, eu conheço isso aqui, né? E você não conhece. Então, aí fica uma coisa assim, quem é o chefe de quem?
né? Ali no dia a Talvez um dia. pouco refém, né, André? É, um pouco refém. É que eu não quero usar a palavra refém, porque parece que, sabe, que o Felipe Luiz está fazendo isso de propósito, para asfixiar o cara, para mandar no cara. Às vezes não é isso. É uma coisa natural de o Boto, olha, caramba, é assim, aqui é assim que funciona e tal, e o Felipe aqui é assim. Até o Boto falou isso numa entrevista, que ele chegou, olhou os caras comendo feijão, arroz, doce. Aí ele foi falar com o Felipe Luiz, pô, vamos cortar isso. Aí o Felipe Luiz, não faz isso não. Não faz isso não, porque é cultural, se você mexer nisso é complicado. Deixa comer, a gente compensa de outro jeito e tal, balanceia com outras coisas e equilibra isso. O Boto contou isso na entrevista para a Gazeta dello Sport. Falou sobre isso. E aí, então é nesses detalhes, entendeu? Eu me pego muito nesses detalhes, porque até como entrevistador, que eu já fui, nesse detalhe você pesca muita coisa. Então, assim, nessas frases, o Boto parece tá muito seguindo muito o que o Felipe Luiz fala. E aí é o problema de dar poder demais a um treinador. De dar poder demais ao treinador. Porque daqui a pouco ele tem aí 3, 4 derrotas. Por exemplo, vende o Pedro, contrata um cara, esse cara não rende, é uma draga igual o Juninho. Aí o time pede, é eliminado da Libertadores. Daqui a pouco o Felipe Luiz toma um pé na bunda. Ou então, até dá um pouco certo, mas daqui a pouco ele vai embora, vai para o Atlético de Madrid, vai para a Europa. Ele pode receber uma proposta para ir para a Europa agora, porque ele está sendo muito falado e elogiado lá fora. Aqui ele está tomando porrada, porque aqui é assim, ganhou, é maravilhoso, perdeu uma porcaria. Mas lá fora, o pessoal gostou da maneira do que o Flamengo jogou, o torneio. Né? Não focou só na derrota pro Bayern, focou no torneio. Ele tá sendo muito elogiado lá fora e pode sair agora. Ele pode vender o Pedro e sair agora. E sair logo em seguida. E aí? Como é que fica o Flamengo? Essa é a grande questão. Entendeu? Dessa coisa de você seguir a assinatura de um treinador. Isso tem que ter um limite. E quem coloca esse limite, deveria colocar, é o diretor de futebol. Mas eu não estou percebendo essa segurança no Boto ainda. Ele ainda está muito. Está seguindo Cauteloso. muito. Tá seguindo muito o que o Felipe fala, como se o Felipe. Porque ele vê assim: o Felipe foi um cara forjado na Europa. E tal, ele não é um cara só daqui que não conhece nada do mundo, não, ele é um cara que conhece o mundo, conhece o futebol e tal, e conhece as peculiaridades do Flamengo. Eu conheço o mundo, mas não conheço as peculiaridades do Flamengo. Então, o Boto tá ainda nesse primeiro ano dele de trabalho no Flamengo, ele ainda está seguindo muito o Felipe Luiz. E isso pode ser perigoso. Por quê? Porque exatamente tem que ter uma voz. A voz do diretor de futebol tem que ser exatamente uma voz questionadora, né? E pelas declarações do Boto, eu não percebo muito isso. Eu percebo ele muito assim, seguindo. E não é assim, porque oficialmente ele poderia falar, não. Felipe é um grande treinador e tal. É nos detalhes, nas perguntas adjacentes, não é as perguntas diretamente sobre o Felipe. Você vê, o cara fez uma pergunta para ele. O que mais te chamou a atenção de diferente no Brasil, no jogador brasileiro, no futebol brasileiro? Ele falou algumas coisas e no meio meteu essa fala da comida. Nisso aí eu pesquei. Quer dizer, ele achou errado e tal, mas o Felipe Luiz falou para ele não mexer e tal, ele resolveu não mexer. Né? Então, assim, e aí? Né? Ele está cumprindo a função dele? Porque largar o futebol na mão do treinador era o que o Braz fazia. Era o que o Landim fazia. Terceirizava todo o futebol na mão do treinador. Se é pro Boto fazer isso, não faz sentido ele estar lá. Não faz sentido ele estar lá. Então, enfim, é toda essa conjuntura da assinatura e esse contexto do Flamengo atual, em que o Boto não está muito seguro para tomar decisões, está seguindo muito a cabeça do treinador. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live.
Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix, isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí, os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.